Senhor da tua palavra. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos nesse momento receber a palavra do nosso Deus. Vamos orar ao Senhor, pedindo que Deus venha falar aos nossos corações agora pela sua palavra, em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Pai, por este tão grande privilégio que nós temos de te louvar, de exaltar o teu nome. Agora, Deus, nós colocamos diante de ti, Pai, as nossas vidas. Traz cativo agora, Senhor Deus, as nossas mentes e corações, a tua palavra. No nome de Jesus, Deus, nesta noite, liberta, salva, derrama, Senhor Deus, a tua graça sobre a tua igreja, sobre todos, ó Deus, que estão nos ouvindo nesta noite. No nome de Jesus, amém. Amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 18, e nós iremos ler dos versículos de 1 ao 11. 1 de Reis, capítulo 18, versículo de 1 ao 11. Nós estamos com uma série, não é, com o tema Crise ou Oportunidade. E nesta noite nós iremos refletir: transforme as suas crises em milagres. E essa é a oportunidade que Deus vai nos dar nesta noite, de nós transformarmos as nossas crises em milagres. Vamos ler o texto da palavra de Deus, que nos diz assim: sucedeu depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de águas e a todos os rios, para que se achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e as mulas, e não percamos todos os animais. E repartiram entre si a terra para a percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadia também foi sozinho por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e Obadias, reconhecendo, prostou-se sobre seu rosto e disse: és tu, meu senhor Elias? E ele disse: eu sou. Vai e dize a teu senhor: eis que Elias está aqui. Porém ele disse: em que pequei para que me entregues a teu servo a mão de Acabe, para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse em busca de ti, dizendo eles: aqui está. Então fazia jurar os reinos e as nações que não haviam achado, e agora tu dizes: vai a teu Senhor, eis aqui está Elias. Irmãos, nós estamos diante de um texto onde nós encontramos crises e milagres. Não é? A nação, a nossa nação, nós estamos vivendo uma profunda crise, onde nós estamos vendo não só a nação coberta de vexame, mas de opróbrio, de pecados, mas nós estamos também diante, além de uma crise política, nós estamos diante de uma pandemia. E nós temos a oportunidade, diante desse caos,
onde não era difícil, diferente. No texto que nós acabamos de ler, a nação de Israel passava por uma crise política, passava por uma devassidão de pecados, e nós não estamos tão diferentes, não é? Onde as pessoas trocavam o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, pelo os deuses falsos de Acabe, trocava Deus por Baal, o grande Yahvé por Baal. A crise política moral chegou a níveis insuportáveis. Da mesma forma, nós estamos vivendo essa realidade. Em contrapartida, a crise espiritual não é tão diferente, não é menor do que a pandemia, do que a crise política. Tantos enriquecendo ilicitamente, tantos outros usurpando da fé dos seus fiéis, e tudo trazendo isso, irmãos, ao nível de idolatria, da mesma forma que essa nação de Israel, essa geração, viveram. A nação de Israel também estava em crise semelhante. Dos 6 reis que havia precedido Acabe, 2 haviam sido assassinados e o outro havia se suicidado. E a gente se depara aqui com uma questão que eu quero trazer para que nós juntos, para que a IBEV, a igreja, a nossa igreja local, como a todos vocês que estão nos escutando nesta noite. E eu quero perguntar como você descreveria a realidade do tempo em que você está vivendo. Como são os dias que você tem vivido? Você está satisfeito com a realidade à sua volta? Se a resposta que você tem para dar é um não, então você está diante de uma realidade, você está à frente de um caminho em troca das suas crises por grandes milagres. E essa é a oportunidade de Deus nesta noite para cada um de nós. E eu quero declarar: a sua fé e a sua atitude pode determinar o seu milagre. Basta você escolher o caminho certo. Não é como a gente acabou de descrever diante desse texto. A nação de Israel vivia em conflitos. Há 3 anos e 6 meses não havia chuva sobre a terra. E essa nação estava passando por dificuldades, tanto é que Acabe chama Obadia e divide entre ele e Obadias, para que eles saiam procurando ervas para preservar os seus animais. Uma crise de fome, uma dificuldade socioeconômica, com certeza não tão distante, não tão diferente da nossa realidade. E no texto a gente encontra a situação de pessoas como Elias, que em meio à sua crise, saiu a se esconder do seu inimigo. Deus o permitiu que ele ficasse por um tempo preso em uma caverna. Depois Deus dá um comando para Elias e manda Elias sair da sua crise e viver uma realidade de milagres. E manda agora, outrora o próprio Elias havia orado para que não houvesse chuva. E a chuva cessou. E agora Elias se depara com uma situação, sai da sua crise, Elias, e vai em busca do seu milagre. E Elias ora, e agora vem chuva, e Elias tão somente obedece ao comando do Senhor. E eu quero declarar para você que para você transformar a sua crise em milagres, você precisa crer nas promessas de Deus. Você precisa exercer a sua fé. No versículo 41 do texto lido do capítulo 18, então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruídos de uma abundante chuva. Eu quero convidar você a você dizer a seu irmão: vem para a tua vida a abundante chuva. Diga para o seu irmão: vem a abundante chuva. E aqui, irmãos, em meio à crise, Deus levanta Elias como profeta diante de Acabe. E que ousadia, que fé,
Que fé, não é? Que fé na promessa de Deus Elias teve, e sai em um momento de seca total, 3 anos e 6 meses sem chuva, e Elias chega diante de Acabe e diz para Acabe: olha, come, bebe, porque vai vir a abundante chuva. E nós entendemos, irmãos, que Elias, mesmo em meio ao perigo de morte, ele obedeceu a ordem do Senhor de se apresentar diante do rei Acabe e anunciar o que iria acontecer. E eu quero declarar nesta noite que Deus está levantando a sua igreja como um povo profético, como uma igreja, uma nação escolhida por Deus para ser profeta, para ter uma palavra forte em meio a essa pandemia, em meio a essa crise, que não só a nação brasileira, não só a igreja brasileira, mas o mundo, as igrejas de um modo universal, nós estamos como voz profética em meio às dificuldades, em meio às crises. Nós somos a voz profética para declarar que o nosso Deus é um Deus de milagre. E o nosso Deus irá fazer infinitamente mais por essa nação, pelo mundo, quando a sua igreja se levantar em ousadia, em perseverança, em fé nas promessas de Deus. Quando elas se levantarem, os milagres irão fluir, porque esse é o comando de Deus. Elias não temeu pela sua vida. Ele mesmo, pondo em prática a sua vida, ele obedeceu e foi lá e profetizou mediante a sua fé. Irmãos, vamos imaginar aqui a curiosidade, não tinha como chover, era 3 anos e meio, 3 anos e 6 meses sem chuva, e Elias se levanta, crendo na promessa, e ele determina em voz profética, e ele diz: sobe, come, bebe, porque há ruídos. O homem não escutava, era fé, e pela fé ele dizia: olha, há um ruído de uma chuva abundante. E é esse olho que nós precisamos ter. É um olho de ver que em meio ao caos, em meio à crise, Deus tem o poder de operar os seus milagres, de curar os enfermos, de libertar os cativos, de trazer vida aos mortos. Deus tem poder de apaziguar as guerras. Deus tem poder para dar sabedoria às autoridades de governo. Deus tem poder para tirar a nossa nação, de tirar o mundo do caos, da crise, e operar os seus milagres. E eu quero dizer nesta noite, igreja, nós somos instrumentos da graça de Deus, para em que meio à crise, nós, instrumento da graça de Deus, operarmos milagres no poder do nome Jesus. E eu quero dizer para você, se foi Deus quem prometeu, a realização é apenas um tempo. Um tempo, é uma questão de tempo, porque a palavra de Deus nos diz que aquele que prometera é fiel para cumprir. Deus levantou Elias, e hoje Deus levanta o seu povo. Deus levanta a mim, Deus levanta a você, para que a gente vá, para que a gente anuncie, para que a gente profetize, e para que a gente diga: oh, eu vejo barulho, ruído de uma forte chuva. E cairá sobre a nação brasileira uma forte chuva, uma chuva de avivamento. Eu não deixo de crer que 2020 é sim o ano do avivamento, e nós receberemos diante de Deus, diante de olhar para todo esse caos, mas diante de Deus, nós cremos que a crise vem, sim, porque o nosso Jesus já nos orientou a fim de tudo isso. Quando ele diz: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, aleluia. Em meio a essa crise, sim, nós poderemos vencer o mundo, porque em Cristo Jesus nós poderemos declarar nesta noite:
eu escuto o ruído de uma forte chuva. E virá sim a chuva de avivamento sobre a nossa nação. Virá a chuva de avivamento sobre a sua casa. Virá a chuva de avivamento sobre os que anunciam a palavra do Senhor. Sobre os que creem que o nosso Deus fará infinitamente mais do que o que nós pedimos ou pensamos. Diz a palavra ainda no versículo 1 do capítulo 18 de Reis: depois de um longo tempo, no 3º ano de seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá, apresenta-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Aleluia. E hoje o Espírito Santo de Deus diz para você: levanta, vai e anuncia às nações que eu sou Deus, que eu continuo fazendo abundantemente mais. Deus está derramando, sim, sobre o seu povo uma chuva de avivamento. E o povo de Deus não tem oportunidade de ficar escondido debaixo de um temor, de um medo, diante dessa pandemia, diante dessa crise econômica, política. Não, o povo de Deus é voz profética, o povo de Deus é autoridade. O povo de Deus não pertence a esse mundo. Nesse mundo nós somos hóspede, porque nós esperamos uma terra santa, uma Jerusalém, aonde nós não teremos enfermidades, medos, dores, fome, porque esse é o nosso lugar. Mas Deus está declarando nesta noite que o seu povo precisa ser valente, precisa perseverar na fé, na obediência. Você não é profeta do caos. Deus não está isento. Deus não foi pego de surpresa diante de tudo isso. Tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Deus está preparando a geração dos nossos filhos em meio à crise, para que eles perseverem, para que eles sejam uma igreja forte, uma igreja valente. Nós, talvez da minha geração, nunca tínhamos visto uma crise dessa, mas nós somos agentes dos milagres de Deus. Nós somos aqueles que Deus nos preparou para sermos vencedores, não, irmãos, para sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, nós precisamos nos levantar e obedecer ao comando do Senhor. E Deus mandou que nós nos levantássemos e que nós fôssemos e que nós anunciássemos. Então, irmãos, há crise sim, mas muitos milagres dentro dessa crise. E eu quero perguntar a você, durante esse mais de um mês, durante esses dias, quais são os milagres que você tem detectado em sua vida? Quais são os milagres que Deus tem mostrado? Olha, filho, te livrei. Olha, filho, foi eu quem fiz, sou eu quem faço. Qual comando de Deus você tem recebido em meio a essa crise? Como a palavra de Deus é linda, é perfeita, é concordativa. Lá em Tiago 5, 17 a 13, diz: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós, e orando pediu a Deus que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E Eli orou outra vez, e o céu deu a chuva, e a terra produziu o seu fruto. Aleluia. Nós somos, irmãos, como Elias. Nós somos gente como Elias, nós somos cristãos como Elias, nós somos filhos de Deus como Elias. E nós temos sim uma voz profética para determinar diante da crise. Nós somos a voz profética para dizer: o nosso Deus é um Deus de milagres. O nosso Deus é um Deus de milagres. Para você transformar as suas crises em milagres, você precisa gerar em orações as mudanças que você quer que aconteça. Quais são as mudanças que você quer que aconteça na sua vida? Olha, as mudanças que aconteceram na vida de Elias são extraordinárias, escandalosas. Elias
se propôs a obedecer a Deus. Elias não se agarrou com a sua depressão, com o seu medo, com o seu pavor. Ficou preso, mas depois saiu e foi obedecer ao comando de Deus. E em obediência a Deus, o milagre aconteceu sobre a nação. O milagre aconteceu na vida de Elias. Elias foi agente de milagre diante da vida de uma família, de uma viúva. Elias pôde ser agente de milagre na ressurreição do filho da viúva. E é esse Deus que operou com Elias quer operar na sua vida. Mas a gente vê uma atitude de Elias. Olha só, no versículo 42, e Acabe subiu para comer e beber. Guarda bem isso aqui. Acabe subiu para comer e beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. E essa atitude de pôr o seu rosto entre o joelho era uma atitude de uma postura que atestava a intensidade da sua súplica. Enquanto Acabe subiu para comer e beber, o servo do Senhor, comprometido com o propósito de Deus, ele se prostrou em oração. E essa deve ser, irmãos, a nossa atitude. Não tem como você se relacionar com Deus, você mudar de vida, você ser uma pessoa transformada, sem que você se comunique, sem que você se alinhe com Deus, sem que você sonhe os sonhos de Deus para a sua vida. E eu lendo esse texto, eu me lembrei da atitude de Jesus, quando os seus discípulos chamam Jesus para comer. Ele diz, olha, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. E Elias aqui, ele não se importa com a sua fome física, ele se importa com a sua fome espiritual. Gere, irmãos, gere em seu coração uma atitude de um coração quebrantado, compungido ao Senhor. Gere em oração mudanças. Declare diante de Deus onde que você quer mudar. Declare diante de Deus quem você quer ser no reino de Deus. Se você está conformado com quem você é, com o seu caráter cheio de falha, com a sua personalidade doente, chegou a hora de você se baixar diante de Deus, diante da cruz de Cristo, se prostrar em uma atitude de quebrantamento e gerar no coração de Deus o desejo de ser um homem, de ser uma mulher, de ser um jovem, de ser uma criança, de ser um adolescente transformado no poder e na graça de Deus. E a gente entende, irmãos, que essa realidade é transformadora, é um processo. Nenhuma transformação acontece de uma hora para outra, nenhuma mutação acontece de uma hora para outra. É um processo, para alguns pode até ser lento, para outros mais acelerado, mas nesse momento o Espírito Santo de Deus declara a você que você tome posse disso. Você precisa ser melhor. Você precisa ser um cristão autêntico. Você precisa colocar a sua adoração, o seu louvor ao Senhor. A gente vê toda desgraça que aconteceu ali em Samaria, na nação de Israel. Foi porque o povo tinha deixado o seu Deus, o grande Yahvé, para se prostrar diante de Baal. E toda catástrofe aconteceu para esse povo. E por que irmãos, que a nossa nação está como está? E nós, Igreja do Senhor, precisamos nos levantar diante dessa realidade transformadora. E nós precisamos acelerar esse processo. Se há mais de 2000 anos atrás já estava próximo, imaginemos, pois, quão pouco tempo nós temos para anunciarmos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por último, eu quero declarar para você que para você transformar a sua crise em milagre, você precisa agir com perseverança. No texto do versículo 43, 44, nós temos: e disse ao servo, sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e não viu nada. Então disse ele, volta lá 7 vezes. Sucedeu que na sétima vez
ele disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo para o mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Irmãos, veja aqui que a perseverança de Elias foi algo extraordinário. Elias mandava o seu servo ver, olha, vai lá, vai ao mar e vê se a grande chuva, a grande nuvem já vem. E por 6 vezes não veio. Mas na 7ª vez, Elias viu o poder de Deus sendo derramado sobre a terra. Porque Deus promete, irmãos, Deus cumpre. Então seja perseverante diante do propósito de Deus. Com alegria, Elias reconheceu uma grande chuva que estava chegando. Isso foi prometido através de uma pequena chuva e era inevitável, porque os planos de Deus não se corrompem, porque os propósitos de Deus se cumprem, porque Deus é um Deus de aliança, Ele é um Deus de promessa, mas Ele é um Deus que fala, que age por meio de propósito. E o propósito de Deus na sua vida é que você persevere diante do Senhor, é que você creia em Deus, é que você exerça a sua fé para que os seus milagres aconteçam. O plano de Deus é que você gere no seu coração uma vida de oração, uma vida de mudanças, e você com certeza verá o poder de Deus sobre a sua vida. Haja com perseverança, porque os planos e propósitos de Deus para a sua vida acontecerão. A perseverança abre portas para o milagre. Pela fé, é possível atravessar toda essa crise e viver o infinitamente mais de Deus em sua vida, na sua família, na sua profissão, no seu ministério. Crise é viver na terra sem Jesus, morrer sem Cristo e ser lançado no inferno por toda a eternidade. Então você estará em crise eternamente. Mas se você se levantar e colocar a sua fé no Senhor Jesus Cristo, você sairá da crise e enfrentará uma realidade de milagre, porque o poder de Deus é que você seja salvo, é que você seja transformado, é que você viva uma vida de intimidade com o nosso Deus. E nesse momento, eu quero orar por você e dizer que o nosso Deus, Ele tem o poder de te tirar da crise e te levar para um campo de milagre. Que você compreenda, não é, que a crise é apenas uma oportunidade de você viver algo extraordinário com Jesus. Não é? Para que os seus dias de crise sejam transformados em milagre, você precisa crer, você precisa gerar no seu coração uma atitude de mudança e você precisa perseverar no Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, vem, Deus, sobre a tua igreja, sobre as tuas igrejas. Vem, Senhor Deus, diante daqueles que estão nos escutando. E vem, Paizinho, operando o teu milagre. Tem misericórdia da nossa nação, Senhor. Derrama a tua graça sobre a nossa nação. Concede, ó Deus, sabedoria às autoridades governamentais. Acorda, Senhor Deus, a tua igreja para anunciar Jesus Cristo em meio à crise e desfrutar, Senhor Deus, dos grandes milagres. A ti seja dado, Pai, toda honra e toda glória. E eu não posso concluir sem declarar algo ao seu coração. Se você não tem Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, que nesse momento você possa dizer: Jesus, eu creio no Senhor e eu quero desfrutar do teu milagre. Eu quero sim entregar a minha vida ao Senhor. Então entregue a sua vida. Se você entregou a sua vida, fala, se comunica aí em nosso chat, para que a gente possa se comunicar com você e buscar você e ser aquele mentor para que você cresça na sua vida cristã. Que Deus te abençoe, que Deus continue abençoando a sua igreja, no nome de Jesus. Amém. E nesse momento, nós queremos orar e agradecer a Deus por todos que colocaram, no altar do Senhor, os seus dízimos e as suas ofertas. E nós temos aí, você está vendo aí agora o número da nossa conta. Esse é um meio que você tem
de depositar o seu dízimo e a sua oferta. E essa é uma oportunidade também, irmãos, de nós, em meio a toda essa crise, nós sabermos que somos nós aqueles que mantêm a casa do Senhor. Somos nós que precisamos depositar para ajudar o nosso próximo, para ajudar as nações. E que Deus abençoe poderosamente o seu dízimo e a sua oferta no nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoa os dízimos e ofertas, Pai. Derrama a tua graça sobre os que contribuíram no nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos com a campanha do Cesto do Amor. Agradecemos as pessoas que já nos ajudaram. E você tem toda a oportunidade ainda de nos ajudar. Nós queremos levar a nossa Cesta do Amor a muito mais distante do que a nossa igreja. E você é o nosso mantenedor. Então vem e nos ajuda a ajudar outras pessoas no nome de Jesus. Que Deus continue a te abençoar no nome de Jesus.